Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 12, é a ministração que nós vamos estar compartilhando hoje. Desde já, deixa eu falar algo para você. Nós somos igreja do Senhor. E por nós sermos igreja do Senhor, essas ministrações são importantes. Confesso, como já disse para vocês, que essas ministrações poderiam ser ministradas uma carta dessa daqui por mês, e ainda seria pouco. Daria para ministrar muito mais do que um mês, uma carta sequer essa daqui, porque é muita informação. Então eu tenho certeza que você vai ter oportunidades, você que gosta de edificar a sua vida com a palavra de Deus, de escutar outras ministrações, como nós temos já ministrações que eu já preguei sobre estas cartas, e tem muitas pessoas que pregam ela por um viés mais teológico, outros mais históricos, né? E hoje eu quero trazer de uma maneira que você consiga aplicar na sua vida, no seu dia a dia. Porque essa carta de hoje, ela é muito contemporânea. Como já disse para vocês, só para trazer a memória, quando se olha para essas 7 cartas, as 7 igrejas, de uma maneira histórica, cada igreja representa um tempo dela na terra. Amém? Então nós vemos, por exemplo, a igreja de Éfeso, a igreja inicial, uma igreja que batalha muito, fez um estardalhaço, né? Por onde ela passou, pregava a palavra. Só que já tira da sua mente que existia essa igreja dessa maneira que nós estamos vendo aqui hoje. Não existia igreja assim. Não existia um templo onde eles se reuniam. Por quê? Porque não era uma religião, não era uma instituição aceita pelo governo. Então eles começaram a crescer debaixo de muita perseguição. Então eles se reuniam de casa em casa, porque eles não tinham a liberdade religiosa de adorar ao Senhor em templos. E eles cresceram às escondidas. Quando começou a parecer ser mais expressivo, logo eles se levantaram contra a igreja. Então quando a gente fala de igreja, para a mensagem do Novo Testamento, nós não falamos de placas e nem falamos de templos. Nós estamos falando de pessoas que se reúnem. Amém? Por isso Paulo escreve a igreja que está na casa de Priscila, por exemplo. Ele está escrevendo a uma igreja em uma casa. Ou seja, qualquer ajuntamento de cristãos se tornava uma igreja. É mais ou menos a gente entender dessa maneira. Imagine, Fabinho, se a gente tirasse o templo Efrata e tirasse todos os templos, todas as igrejas, né, físicas. Como é que você viveria? Será que você, na sua casa, você faria os cultos? Será que na sua casa você abriria oportunidades para o pastor ir lá? Se a gente fazer um teste, como seria? Imagine só a gente, por exemplo, que tem igrejas hoje, as igrejas que trabalham com a visão celular, eles trabalham muito isso. Tem um culto só, por exemplo, o pessoal conhece pessoas do Verbo Vivo. Tem um culto no final de semana. E durante a semana são células na casa das pessoas. Quem abriria a sua casa para fazer uma célula, levanta a mão aí. Levanta bem alto aí. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Presbítero, vem daqui e bate a foto. Vem, não, agora eu gostei. Agora eu gostei. Aí, ó, vem cá. Bate a foto, presbítero. Bate a foto, porque depois, ó, tá registrado. Bateu a foto, presbítero? Registrou? Então já aproveita para deixar registrado. No final, pode dar o nome pro presbítero aqui, que eu vou fazer uma visita na sua casa. Fechado? Fechado? Pode aplaudir o Senhor. Eu vou. Então a igreja era assim. Só que nem no domingo tinha o templo. Então às vezes no começo, eu não quero ser muito teológico para você, mas eu quero edificar a sua vida para você entender o dia a dia de uma igreja, biblicamente falando. Quando nós vemos em Atos 3, por exemplo, eles ainda têm com a ideia da adoração do Antigo Testamento. O primeiro cara que tem a ideia plena do que é se tornar a igreja
cristã foi o Estevão, que morreu apedrejado, porque ele vai dizer que não tem mais sentido aquele templo e a hora do sacrifício. E aí as pessoas acabam matando ele, né? E ele vai morrer a pedradas, e ele era um diácono da igreja primitiva. E imagina, esse diácono não era num templo, era nas casas. E então imagina o trabalho que tinha. E ele era muito conhecedor da palavra, ele confronta as pessoas com essa palavra. E aí o pessoal fica irado com ele e o mata. Só que a igreja vai crescendo e vai tomando uma forma. Quando chega no primeiro século, é uma igreja que já batalhou bastante, mas ainda não tem templo, igual nós temos hoje aqui. Debaixo de perseguição ela cresce. Só que, como a igreja de Éfeso, ela começa a ter bastante trabalho, diaconia, porque quando Paulo sai em missões, ele não sai só para evangelizar. Ele sai para evangelizar nas igrejas que são na casa das pessoas, e quando ele volta com ofertas missionárias para ajudar os pobres também. Amém? Então é interessante a dinâmica, isso se chama, quando você for estudar ou você estiver interessado, se chama eclesiologia, que é o estudo da igreja, crescimento da igreja. Então, se você estudar isso, você vai ver que foi justamente dessa maneira que aconteceu. Só que quando ela começa a tomar forma, ela começa a incomodar. E nós sabemos que nós não estamos numa luta carnal, nós estamos numa batalha espiritual. E a igreja, primeiro, ela nasce espiritualmente, amém? Ela não está ligada a um ambiente físico, presa, enraizada nisso, mas ela é um organismo vivo. No mês de agosto, nós vamos falar muito sobre isso. Mas quando ela vai crescendo e incomodando as pessoas, os governos, a elite, o que eles começam a fazer? Começam a perseguir e começam a matar os cristãos. E aí é o segundo período, o período da igreja perseguida, que é a igreja de Esmirna. Se na de Éfeso eles têm o trabalho, mas eles perdem o amor, o gás da igreja, a prova viva que nós somos discípulos de Cristo. Jesus mesmo disse que saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Então é uma marca distintiva que separa, é muito exclusivo do cristão o amor. Se não tivermos amor, nós seremos como o metal que só faz barulho e não tem solução nenhuma. Quem está entendendo? Só que essa base, eu falo que eu se perguntasse assim para mim, apóstolo, eu gostaria de ter uma igreja com 1000 membros, eu preferia ter 10 igrejas com 100 cada um. Tá dando para entender? 10 igrejas físicas. Por quê? Porque você consegue atender mais a demanda das pessoas. Amém? Se eu sozinho não consigo atender uma demanda pequena como vocês, imagine uma igreja de 1000 pessoas. É muito bom para quem quer sentar e não quer ser notado, não quer se envolver em nada. Muitas vezes, pela numerologia da coisa, você olha as pessoas, nossa, você tem 1000 pessoas naquela igreja, mas você olha num hall de 1000. Mas será que são 1000 pessoas ativas ou são 1000 pessoas que entram ali? Aí quando você vai ver, você tem 1000 pessoas numa igreja, mas aí você tem 100 pessoas que trabalham mesmo, que são ativas. As outras pessoas só vêm e vão. Pessoas machucadas gostam de ir em igrejas grandes para ficar no último banco, ficar quietinha, ninguém descobre ela, não tem que ter compromisso com nada, dizima se quiser, oferta se quiser, vive santidade se quiser, e assim vai indo. Então a gente acaba tendo um problema chamado numerolatria, ou seja, idolatrarmos números de pessoas. Mas a igreja cristã mesmo é uma igreja viva, é um organismo vivo. Diga assim: eu sou um organismo vivo. Você tem vida e por isso você gera vida. Então essa comunhão acontecia muito com eles. Então se ele vai na casa de uma pessoa necessitada, fazer um culto no lar, conhecido no lar, tem que trabalhar PG, né? Outros trabalham cultos nos lares, visitas pastorais, eu não sei que nome você vai dar, mas era assim que eles faziam. Agora vem a perseguição. Só que no ano 313 acontece uma mudança histórica. E nessa mudança histórica está envolvido um homem chamado Constantino. Este homem, ele institucionaliza o cristianismo, vamos dizer assim. Que aí agora a igreja vai começar a ter um templo, amém? Conhecido como a Igreja Universal, e não é da de Macedo, ok?
é a igreja universal, que católico significa universal. Estão junto comigo aí? Só rapidamente para você entender, para mim não entrar muito em história. Aí você fala, nossa, aprendi um monte de coisa. Eu quero que você aplique isso na sua vida. Amém? E nessa igreja de Pérgamo, vai representar historicamente justamente este período. Um período onde se institucionaliza um cristianismo. Aí a perseguição deixa de existir da maneira que existiu, por um espaço de tempo. Mas é interessante as coisas que vão acontecer nesse período, porque é justamente sobre isso que Cristo vai tratar esta carta. Amém? Procurei ser sucinto, rapidamente, devagarzinho, para vocês entenderem. Vocês entenderam? Glória a Deus. Para a igreja de Pérgamo, essas cartas não foram escritas de 300 em 300 anos ou de 100 em 100 anos, não. Foram escritas pelo apóstolo João, segundo o mandado de Cristo, pela revelação que ele teve, ele escreveu a essas igrejas. Então, se nós somos igreja de Cristo, essas cartas têm tudo a ver com a gente. Amém? Então, se nós notamos que precisamos como igreja, e sempre nós precisamos ter isso na mente quando nós ouvimos uma ministração, ou a ministração vai te alinhar, que você está desalinhado na sua vida, ou ela vai simplesmente dizer, você está bem, você está no padrão correto. Amém? Para nós, a Bíblia, ela é o estilo de vida que nós adotamos para cada um de nós. Amém? Isso nos faz iguais. Nós adotamos a palavra de Deus como regra de fé para nós. Segundo diz a palavra de Deus, nós temos um só Deus, Criador dos céus e da terra, que amou o mundo de uma tal maneira, entregou o seu Filho Jesus Cristo e nos salvou dos nossos pecados, nos perdoou, nos selou com o Espírito Santo, e agora nós fazemos de um povo santo, um povo separado para Deus, para anunciar essas virtudes. Amém? Isso é como indivíduo. Agora nós, como coletivo, nos tornamos uma igreja que faz tudo isso daí, que tem a obra social, que ajuda as pessoas, que não se contamina com as coisas do mundo e está disposta a dar a sua vida por aquilo que acredita. Só que essa carta, embora caia bem no terceiro século, né, que ele fala terceiro século, ano 313, por aí, ela fala também para os dias de hoje. E eu vou dizer para você, eu não acompanhei muito, mas ouvi alguns insights rápidos sobre as questões que estão acontecendo, da Bruna Carla ter se posicionado contra alguns posicionamentos que vieram falar com ela. E às vezes algum posicionamento que a gente tem contra, como igreja, como cristão, tem contra as coisas do mundo. Por isso que esta carta também fala principalmente para esse momento, né? Fala para vários. Tivemos vários momentos em que há questionamento a respeito da palavra de Deus. Mas como está em alta, vamos dizer, nesses momentos que nós estamos vivendo, essa palavra é plena para a gente resolver essa parada do que é igreja, dos valores e com quem que você está aliançado. Amém? Porque Pérgamo significa justamente isso, casamento, aliança. E vamos ler então, para você entender qual é o teor da carta que Cristo tem para a sua igreja. Já comece analisando. A Bíblia nos ensina que a igreja também tem uma outra metáfora para ela, né? Uma outra alegoria para falar sobre igreja. O que a igreja é do Cordeiro? Quem lembra? A igreja é a noiva de Cristo. Amém? Então nós não vamos ver uma mulher lá no céu se casando com Cristo. É uma alegoria, ok? No sentido literal de ser uma noiva, é por causa da aliança que tem. Efésios capítulo 5 diz que Cristo morreu pela sua noiva, para que ela fosse santa e irrepreensível para esse dia do casamento. Por isso que a Bíblia sempre tem muito, quando se fala da volta de Cristo, da plenitude de estar para sempre com Deus, fala sobre as virgens que estão esperando a vinda do noivo. Quando olhamos para o livro de Cantares, vemos muito do noivo com a noiva.
Então são alegorias para mostrar um relacionamento, ou seja, Cristo tem aliança com a sua igreja. Ele tem uma aliança de compromisso, ele está noivado com ela. Por isso que um dia, isso talvez refletiria muito para nós como líderes. Porque a igreja, ela tem um representante, amém? E o representante de Efrata sou eu, amém? Então, quando, por exemplo, eu vou até a Val de Jaboque fazer alguma coisa, quando eu vou em algum lugar levar a palavra de Deus, quando eu vou no orfanato, quando eu vou em algum lugar, nós vamos como o quê? Vocês vão comigo, nós vamos como igreja. Então, vocês vão ouvir falar, teve um pastor que veio aqui, quem é o pastor? O pastor de Efrata. Logo, vocês estão todos lá, eu sou representante junto de vocês, amém? Então, nós estamos nos movimentando como igreja. Só que nós podemos estar firmado em muitas coisas, estando suportando privações, lutas, perseguições, mas existe uma coisa muito sorrateira que aconteceu e a igreja de Pérgamo vai mostrar isso para a gente. Vamos ler a carta? Diz assim, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ponto. Deixa eu trabalhar isso aqui com você rapidamente para você entender. Porque é interessante nós trabalharmos esse ponto, porque já é algo que um pouco nós já falamos da igreja de Esmirna, uma igreja que tinha perseguição. Na igreja de Pérgamo existia perseguição contra os cristãos de lá. Esse homem chamado Antipas, para você ver que tipo de perseguição existia, ele foi um homem que pegaram ele vivo e colocaram dentro de um touro pegando fogo. E ele morreu lá dentro, queimado vivo. Era assim, esse tempo de perseguição. Só que essa igreja, igual a igreja de Esmirna, ele continua firme, eles não se aliançaram. Quando fala que era o trono de Satanás nessa cidade, é porque lá foi o primeiro lugar instituído como culto de adoração ao homem, aos imperadores. Então é uma igreja que tem um favor político muito grande, é uma cidade que tem um favor político muito grande, que está construída numa colina, num lugar alto, estratégico. Então uma cidade que é muito bem vista e com as alianças que ela tem. Sabendo dessas alianças que ela tem, e Jesus dizendo: eu sei que você está no lugar, que você habita em um lugar, que ali é o trono de Satanás. Todo lugar que tem um homem que quer ser adorado, Satanás está ali por detrás. Por isso que, por um lado, com muito equilíbrio, eu vou falar para você, quem gosta de batalha espiritual? Guerra espiritual, ela existe. E dentro da guerra espiritual, às vezes há alguns pontos de imaturidade. Por exemplo, às vezes se pensa muito em descobrir tronos, dominadores espirituais que tomam conta daquela cidade. Existe isso? Existe. Mas só que às vezes a gente esquece que a luta não é contra um prédio. O prédio pode ser um símbolo, mas na verdade o que está por detrás daquele símbolo é o que importa. E aquilo não mudou nunca. Porque desde o princípio, quando nós falamos sobre reino, nós falamos sobre domínio. Então nós temos o reino da Babilônia, que é um domínio, é um homem que está lá governando, sim, mas por detrás tem um sistema. Então quando a Bíblia fala do mundo, não está falando de pedras, está falando de um sistema que está por detrás daquilo. Então quando Jesus está se dirigindo à igreja dele, está dizendo: se vocês habitam no meio de um lugar, que nesse lugar é o trono de Satanás, ou seja, onde ele governa, onde ele domina. Mas esse trono não é necessariamente o trono que a gente fala pedra, um prédio, mas sim o sistema que está governando aquele lugar. Amém? Quando ele está escrevendo isso para Pérgamo, ele está dizendo o seguinte: vocês estão aí, só que vocês não fazem parte desse sistema, e vocês estão lutando e não estão adorando a esse Satanás que está aí.
Vocês não estão se entregando a essas regras, essas ideias que eles têm de adorar homens. E por isso eu aplaudo vocês. Vocês são show de bola. Vocês são muito parecidos com Esmirna. Que vocês são pessoas que debaixo de pressão e de perseguição, vocês não negam a fé de vocês. Então, com certeza, eles estufavam o peito e diziam assim: nós estamos top, hein, Fátima? Você vê? Nós não adoramos homens. Nós não adoramos outros deuses. Nós estamos fechados aqui. Se chegar alguém dizendo, você vai ter que adorar o César. Não, não vou adorar César nenhum. O nosso rei é o Senhor Jesus. Aleluia. Isso é verdade. Isso é bíblico. E é assim que deve ser. Só que é interessante que Jesus tem algo contra eles. E este algo contra eles é o que nós vamos identificar muito nos dias de hoje. Olha o que ele vai dizer. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Opa! Você vai perceber que não é toda a igreja. Mas existem pessoas que estão com posicionamento contrário à vontade de Deus. E você, só para refrescar sua memória, a história desse profeta Balaão é o profeta mercenário, que embora ele era um servo de Deus, ele ouvia a voz de Deus, Deus falava com ele, ele era um homem conhecido como profeta mercenário. Por quê? Balaque o contratou, está a história lá em Números, se não me engano 21, 22, fala sobre essa história, onde Balaque, ele vê o povo de Israel todo espalhado sobre a terra, e ele teme. E ele fala, vou chamar um profeta para amaldiçoar esse povo. E diz a palavra que ele vai chamar esse profeta. E fala para o profeta, é o seguinte, faz um trabalho forte aí, lança uma palavra de maldição sobre eles, que eu vou te pagar um X. O Balaão diz assim, mas eu não posso ir. E Deus falou, não vai não, que não vai dar certo, vai dar ruim esse negócio. Mas ele queria dinheiro e Deus queria se revelar. De alguma maneira, Deus falou assim, tá bom, você vai. Mas quando você for, você vai falar somente aquilo que eu colocar na sua boca. E no meio do caminho ainda, ele em cima da jumenta dele, a jumenta ainda prensa a perna dele. E ele fala com a jumenta e a jumenta não fala com ele, gente. Olha. Porque você está me espancando e ele ainda conversa com a jumenta. E a jumenta está vendo um anjo na frente querendo se esquivar. Mas ele insiste. Porque ele está de olho em um prêmio. Ele insiste em algo. Porque ele quer satisfazer o coração dele, que ele ama mais a Mamon do que a Deus, mesmo sendo profeta de Deus. É esse risco que também nós vemos nos dias de hoje. Pessoas que começam bem a fazer a vontade de Deus e a falar a palavra de Deus, quando de repente no meio do caminho se perde porque está de olho em dinheiro. Está de olho em poder. Está de olho na política, em favores que vai receber. É isso que Jesus está falando para aquela igreja. Mas olha, quanto tempo existe de diferença de números para Apocalipse? Para você ver que não está ligado a um tempo, está ligado a algo que está por detrás de tudo isso. Ou seja, é batalha espiritual. Amém? Ou seja, são coisas proféticas que estão acontecendo. São coisas que os olhos não vê, mas quem tem os olhos abertos como intercessores consegue ver algo por detrás de toda essa situação. Não ver coisas físicas, porque nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra uma manifestação espiritual, contra toda uma organização espiritual para que a igreja não prevaleça, para que nós não estejamos de pé. Porque a luta do diabo não é com Deus, porque não dá. Deus é criador. O diabo não é criador, ele é uma criatura, amém? Então nós percebemos que a batalha do diabo é para frustrar os planos. Então a batalha dele é contra você e contra mim, e a nossa batalha é contra ele. Só que segundo diz a palavra de Efésios capítulo 1, nós já estamos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque nós como igreja estamos assentados junto com Cristo nas regiões espirituais. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia!
muito interessante, só para a gente ganhar o tempo, é quando chega a última vez, depois de Balaque insistir com Balaão, que ele deveria amaldiçoar o povo. Ele vai amaldiçoar a primeira vez e ele abençoa Balaque e fala: "Ok, você está doido, rapaz, eu te paguei para você amaldiçoar esse povo. Leva ele até outro lugar." Ele fala: "O problema é o lugar. Se eu te levar num lugar estratégico, você vai amaldiçoar esse povo." Aí o Balaão vai até outro lugar. Ali ele sacrifica e na hora de amaldiçoar, ele abençoa o povo de Deus. Quando chega na terceira e última vez, ele fala assim: "Rapaz, eu vou dobrar o dinheiro que eu vou te dar. Eu vou fazer o que for preciso para você amaldiçoar esse povo." Ele fala assim: "Mas eu vou falar o que Deus colocar na minha boca." E diz a palavra que quando o Balaque coloca ele no lugar privilegiado, né, como chama no camarote, lá de cima ele olha, contempla todo o povo de Israel espalhado pela terra. Aí o Balaque: agora vai amaldiçoar esse povo." Aí Balaão vira para Balaque: preste atenção nisso, você que tem medo de oração contrária, você que tem medo de trabalho de macumbaria, você que tem medo de que alguma pessoa está fazendo alguma coisa para você. Se você tem medo, presta atenção no que a palavra de Deus vai dizer. Quando Balaão olha o povo e olha para Balaque, diz o seguinte: "Deus colocou a palavra na minha boca e eu não posso dizer outra coisa. Eu abençoo este povo, porque não tem como amaldiçoar a quem Deus abençoou." Aleluia, levante a sua mão e diga: "Eu sou abençoado pelo Senhor." Aleluia, aplaude ao Senhor. Contra o povo de Deus não vale encantamento. Aleluia. É tremendo saber disso. Eu estava numa batalha espiritual, sabe? Aí aquela pessoa com olho gordo, aquela pessoa orou ao contrário, fizeram aquilo outro para mim. Meu querido, o teu Deus é grande, o teu Deus é poderoso para te guardar. Apóstolo, mas por que acontecem algumas coisas? Eu vou te dizer o porquê. Quem quer saber? Quer? Irmão, a palavra de Deus diz que esse mesmo povo que Balaão disse são abençoados, eles caem em maldição. O que Balaão fez? Vem cá, Balaque. Não tem como amaldiçoar o povo de Deus se eles estão aliançados com Deus. Eles precisam quebrar a aliança deles com Deus para que a maldição chegue na vida deles. Sério, Balaão, como é que faz? Ele falou assim: "Vou te dar uns toques. Contrata umas gatinhas, coloca umas gatinhas no meio do povo lá, umas mulheres bonitas que ganham a atenção deles, eles vão quebrar a aliança deles com Deus e aí eles vão ser amaldiçoados por si mesmo." Deus amaldiçoa você? Satanás tem poder sobre você? Não. Somos nós que abrimos as brechas para que Satanás entre. Não é Deus que nos amaldiçoa. Não é Satanás que tem acesso à nossa vida. Somos nós que abrimos portas de bênção ou de maldição. Está dando para entender? Apóstolo, mas aquela pessoa fez um trabalho lá e pegou. Pegou porque você tem brecha, porque você está com a porta aberta. Porque se tiver com a porta fechada, meu querido, esquece. Porque tem uma música que o Thales canta com o pessoal da Renascer, que o inimigo veio e bateu na porta. Quando ele abriu, quem foi que recebeu ele? Deus, que estava lá dentro. Aí ele fala: "Eu tenho que ir embora." Agora, conforme disse Jesus, que os demônios, eles saem da vida de alguém, saem a caminhar. Andando por lugares áridos, não encontra pouso. O que ele faz? Volta até a casa que ele estava. Quando ele chega lá, ele encontra a casa como? Vazia. Aí ele não entra de uma vez, ele vai embora de novo, traz 7 piores e entra. Aí a situação daquela pessoa se torna pior do que antes, não é assim? Por quê? Não vale só você dizer: "Eu tenho Jesus como meu Salvador." Não vale somente dizer que você vai para a igreja. Não vale somente dizer que você é servo de Deus. O que vale dizer é como que está a sua casa adornada. Como é que você está como indivíduo, quem é que está morando dentro dela. Quem está entendendo?
Porque se o inimigo voltar e perceber que a sua casa está escrito vazia, irmão, ele vem com os arruaceiros, entra, rouba fio, rouba tudo da sua casa, arrebenta, porque não tem quem more lá. Numa casa habitada pelo Espírito Santo, não. Quando ele chega, ele vê, perdi, porque aí habita o Espírito Santo de Deus. Não posso tocar, porque Deus colocou a mão sobre eles. Quando Satanás vai lá e vai acusar o Jó e fala assim: mas olha, é lógico, o Senhor abençoou ele, o Senhor cercou ele, o Senhor colocou a sebe, o Senhor cercou ele das tuas bênçãos e o abençoou, eu não tenho como tocar ele. Meu irmão, presta atenção nisso. Se você estiver alinhado com a palavra de Deus, você estiver alinhado com a vontade de Deus, você está cercado pela bênção de Deus. Você está guardado. Você não pode dar brecha. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem gente que está entendendo que precisa de oração. Não precisa de oração. Você precisa de posicionamento. Diga assim comigo: eu preciso de posicionamento. Amém. Fechado? O povo se prostitui com as mulheres daquela terra. Algo que Deus disse: não faça. E eles fizeram. Porque junto com o relacionamento da pessoa, gente, isso é muito sério. É muito sério e às vezes as pessoas banalizam no dia de hoje. Não dá nem para trabalhar muito isso, mas rapidamente para dizer: cuidado com quem você se aliancia, cuidado com quem você pretende se casar, você que não é casado. Tome cuidado com a fé que a pessoa professa, porque não vai dar muito certo esse negócio de você vir na igreja, adorar a Deus e depois chegar na sua casa e descobrir com que ídolo você vai deitar. Quem está entendendo? Diga assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a palavra de Deus. Aí a pessoa acabou ficando envolvida no sexo, envolvida no casamento, só que junto traz o quê? Os deuses. Gente, é muito sério isso. Meu Deus do céu. É muito mais sério do que você pode imaginar. Quando olhamos para o povo, eles se alianciam com as mulheres. Só que parece que essa aliança é só uma aliança da carne, não é? Mas os dois não se tornaram uma só carne? Lembra da história da vida de Salomão? Ele se casou com uma mulher, 700 mulheres, 300 concubinas. Na vida dele, no final, ele ficou velhinho e as meninas eram novinhas. O que aconteceu? As meninas trouxeram os deuses dela para dentro do povo, na sociedade, começou a influenciar. Acabe, quando se casou com uma mulher. Como é o nome dela? Jezabel. Ela trouxe o quê? A idolatria para dentro do povo de Israel, por meio do povo. Ela tinha os sacerdotes particulares dela. E o Elias surge justamente nesse cenário, confrontando o reinado de um homem que era para ser bênção. E conforme diz o Cláudio Duarte, eu gosto dessa definição, o cara era um banana e a mulher era um abacaxi. Porque o cara não tomava decisão nenhuma, e quem tomava era a mulher. E quando tomava decisão, tomava pendendo para os deuses dela. Todo o povo de Israel veio a se prostituir. É complicado fazer aliança ou não? É complicado. Diga para a pessoa ao seu lado: reveja com quem você faz aliança. Amém? Só que lá em Apocalipse, lá na igreja de Pérgamo, Jesus está dizendo: ei, tem gente aí no meio da igreja que apoia esse tipo de coisa, faz as pessoas quebrar a sua aliança com Deus e você deixa. Quem está entendendo, diga misericórdia. Essa era a doutrina de Balaão, prostituição. A praticar, aqui no versículo 14, a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Diga assim comigo: a Bíblia diz. Amém? Versículo 15. Outro sim, também você tem no meio de vocês aí, que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Olha só que terrível.
Quem são esses nicolaítas? Rapidamente você vai ouvir falar deles outras vezes. Mas esses nicolaítas é aquele tipo de gente que acha que é uma raça especial melhor do que os outros. Acha que são uma raça especial de sacerdote, que são aquelas pessoas que eu já ouvi falar, eu já ouvi, já participei disso, né, já conheci essas histórias, pessoas que dizem que são filhos de anjos, pessoas que são uma classe especial de pessoas, que são sacerdotes, que são melhores do que as pessoas, e nós vemos muitas vezes hoje, por que muitas vezes não pelo título e a função de apóstolo, mas às vezes muita gente diz que é apóstolo, só para querer mandar em pastores, para falar, não, você foi promovido. Não existe promoção de apóstolo. Não existe esse negócio de subir de cargo, irmão. Você tem um chamado ou não tem. Amém? Então não existe, o apóstolo é o maioral. Nossa, a oração do apóstolo é de um apóstolo, não, irmão. Querida, a palavra de Deus diz que todos nós somos sacerdotes do Altíssimo. Por que eu fiz questão de iniciar a ministração dizendo que a igreja era nas casas? Porque em cada casa existia um sacerdote, existia um homem, uma mulher de Deus que pregava a palavra, que ele mesmo era o templo vivo do Espírito Santo de Deus. A igreja de Cristo nunca foi para exaltar título. Ela sempre teve funções ministeriais, pessoas que tinham responsabilidades diferentes umas das outras, mas tudo era para a glória de Deus. O cabeça da igreja é Cristo, quem lidera a igreja é Cristo, e nós somos subordinados ao cabeça que é Cristo. É Ele que coordena todo o corpo. Eu não sou melhor do que vocês, nem vocês são melhores do que eu. E qualquer pastor, ou homem, ou mulher, que quiser fazer de vocês um negócio, que quiser dominar a vida de vocês e dizer que ele é melhor, ou que ela é melhor, ou que você tem que fazer o que ela quiser, pode fugir, porque é a sinagoga de Satanás. Credo, apóstolo? Eu já conheci pessoas que deixou de ir em velório de pessoas porque o pastor disse, não vai. Eu já conheci pessoas que não compravam roupa se o pastor não autorizasse como deveria ser. Que negócio é esse, irmão? Você é um indivíduo, amém? Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não é o homem que guia a sua vida, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai guiar você. Então, se Deus disse para você uma coisa e tem a base da palavra de Deus, Deus nunca vai se contradizer. Então vai e faça aquilo que Deus ministrou no seu coração. Mas meu pastor é que tem que me dizer, o meu líder é que tem que falar o que eu tenho que fazer. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados por homens? O Romanos 8,14 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então deixa o Espírito Santo falar com você. Essa era a igreja. Quando a igreja bereana, lá em Atos, diz de uma igreja que Paulo vai pregar, as pessoas vão pregar lá, o pessoal abre Bíblia e começa a examinar se esse cara está falando besteira ou se esse cara está falando da Bíblia. Diga para o irmão que está do seu lado, confia desconfiando. Como assim? Confia sempre na palavra, mas pode abrir a sua Bíblia, que o que eu preguei, eu vou falar de mim, o que eu preguei, eu estudei para pregar para você. Você precisa estudar para ver se o que eu estou pregando para você tem a ver com o que a Bíblia diz. É direito seu pegar a Bíblia e falar, o apóstolo falou uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, me chamar e sentar e falar assim, a Bíblia diz isso, apóstolo, e me repreender com a Bíblia. Credo, apóstolo, pode fazer isso. Senta comigo, irmão. Se eu errar, eu ainda tenho o benefício do arrependimento, sim ou não? E se eu não me arrependo de uma realidade bíblica? Está dando para entender? A igreja está baseada na palavra. Por isso que quando Jesus vem lutar, ele não luta com achismo. Diz a palavra aqui que ele se apresentou para a igreja de Pérgamo com uma espada na sua boca. A espada é a palavra, e a palavra é a espada do Espírito na batalha espiritual. É com a palavra que nós somos edificados, é com a palavra que nós aprendemos a verdade, é com a palavra que nós lutamos contra a mentira. A palavra de quem? A palavra de Deus. Aqui, quando ele está se apresentando com a palavra que sai da sua boca, ele não está se apresentando como boas novas, ele não está apresentando como evangelho. Aqui ele está apresentando como uma palavra de verdade absoluta na boca de Cristo. O que você acha não importa muito na igreja. Já deu para entender isso? O que você acha não importa. O que importa é o que a palavra de Deus diz. E o que ela diz vem da boca de Deus. E o que ele entende é o que vale a pena a gente esquentar a cabeça. É o que ele diz.
Ele está dizendo para essa igreja de Pérgamo, porque trazer rápido para você entender. Na cidade de Pérgamo, eles se orgulhavam muito de uma biblioteca com mais de 200 mil livros. Eles queriam fazer dali, porque eles só perdiam para a biblioteca de Alexandria. Então eles queriam fazer dali um lugar fenomenal da palavra. Os gregos, eles sempre valorizaram muito o quê? O conhecimento. Amém? O Império de Alexandre, lembra dessa história toda? Eles valorizavam sempre o conhecimento. Só que aqui nessa cidade, o rei do Egito falou: não vou mais mandar o papiro para vocês, porque a planta era de lá. Aí eles decidem fazer na pele de animais o pergaminho. O que acontece? Eles começam a valorizar essa questão de lei, essa questão de palavra. Só que Jesus vem e diz para eles assim: quando eu vier e lutar e batalhar, eu batalho com a espada que sai da minha boca. Ele está dizendo que existe uma verdade absoluta, existe uma verdade relativa. A verdade relativa são verdades relativas. Amém? Diga assim: verdades são relativas. Aí nós estabelecemos uma verdade. Se Jesus disse que a espada que sai da boca dele é o que ele vai batalhar, diz então que a verdade é o quê? A palavra de Deus. Veja como é importante que eu estou te levando no raciocínio para o que ele vai falar agora. Porque se Satanás não consegue vencer fechando as portas das igrejas, se ele não consegue vencer matando pessoas, agora ele vai fazer o quê? Mexer nos valores. Está dando para entender? Ele não vai batalhar para te tirar da igreja. Ele vai batalhar para que você não seja a igreja. Está dando para entender? Ele não vai ter problema de você vir no culto da Efrata, como ele não tinha problema das pessoas irem no culto de Pérgamo. E Satanás, na verdade, se você pensa que ele não quer que você esteja na igreja, isso não é o que incomoda ele. O que incomoda ele é se você estiver na igreja e decidir ser uma igreja e viver uma vida diferente do mundo. Isso incomoda ele. Quem está entendendo? O que ele percebeu? Se eu não consigo frear com a perseguição, eu vou estragar a igreja de dentro para fora. Eu vou me infiltrar nos valores. Se você for perceber, que eu também sou apaixonado pela história de Neemias, é que Neemias nos primeiros capítulos ele precisa reconstruir a cidade, amém? Ele reconstrói os muros e tudo mais, nas 3 empreitadas que tiveram para edificar o templo, edificar a cidade de Jerusalém, que tinha sido destruída por Nabucodonosor. Nós vemos que o trabalho de Neemias é edificar a cidade. Quando ele edifica os muros, não acabou o problema dele. Por quê? Agora ele precisa cuidar da igreja interiormente. Sabe o que? Da igreja que eu já trouxe direto, né? Ele precisava de cuidar dos problemas internos. Tinha pessoas que não tinham nada a ver com o sacerdócio que estava lá como sacerdote. Tinha pessoas que, ao invés de viver os valores da palavra de Deus, da lei que Deus tinha deixado, eles viviam valores contrários. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tudo isso está envolvido na igreja de Pérgamo. Vamos ler mais um pouquinho aqui, ó. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, no qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos trazer isso daqui para a gente entender hoje. A igreja, ela deve ser diferente. O maior desafio da igreja é crescer nos valores bíblicos. Esse é o maior desafio. Se você quiser crescer a qualquer custo, crescer que eu falo numericamente, perceba que nós precisamos entender 2 visões. A visão de Cristo e a visão do homem. Por exemplo,
vou abrir o coração, ou sei lá, expressar como líder. Se você olhar uma igreja, e eu não estou fazendo apologia muito a pouco, amém? Se você olhar uma igreja grande, cada vez mais em ascensão, crescendo, em números de membros, em números de trabalhos sociais e tal, enfim, acontecendo, que também é algo bênção e é bíblico. E você olhar para uma igreja com pouca força, não tem muitas alianças políticas, uma igreja que luta para permanecer na essência do evangelho. O que está dando certo ao olhar do homem? Uma igreja que sempre cresce aos nossos olhos, ou uma igreja que está dentro de uma batalha aos olhos humanos, que está sempre sendo olhado como uma pequena igreja, inexpressiva. É lógico, estou falando do olhar humano. Quando olharmos do olhar humano, não é aqui. Como que nós podemos criticar uma coisa que está crescendo muito? Nós vamos criticar aquilo que cresce pouco. Deixa eu te dizer uma coisa. Obra social, espiritismo faz muito bem. Ajudar pessoas, muitas religiões fazem muito bem, de toneladas. Sim ou não? A diferença do evangelho é que nós também fazemos essas coisas. Amém? No entanto, nós pregamos a verdade da palavra de Deus, a transformação de vidas, e que todas as pessoas são pecadoras e precisam ser salvas no sangue de Jesus Cristo. Essa é a diferença. Só que quando nós vamos pregar isso, é o seguinte: vai confrontar o quê? A situação das pessoas. Essa sua vida que você está vivendo, Deus te ama, mas Ele não compactua com as suas ações. Os seus valores não têm nada a ver com a palavra de Deus. Eu amo você. Não, mas se você me ama, você me respeitaria. Não, eu te respeito. Não significa que eu concordo. Então, por exemplo, você vai respeitar, e eu vou falar aberto, porque eu preciso falar aberto. Amém? Para não ficar incógnitas, ficar coisa para você ficar pensando, o que o apóstolo está querendo dizer? Quando nós falamos assim, olha, nós amamos pessoas que são homossexuais, lógico que amamos, porque amamos indivíduos, pessoas, mas não significa que nós concordamos com as coisas. É diferente, porque a nossa visão de amor é diferente da visão de Deus, porque todo mundo pensa um Deus amor, e Ele é amor? A Bíblia diz que Ele é amor, eu não posso ir contra isso. Mas Deus também é justiça. Então Ele vem para julgar o quê? O pecado. E se nós permanecemos no pecado, logo a condenação está certa. Por quê? Ele te ama. Mas a palavra dele, que Ele vai lutar com ela, não é uma ideia nossa. É a ideia de Deus. Eu acho um monte de coisa, irmão. Mas o que a Bíblia diz é uma coisa só. Então, quando eu estou baseado nos meus valores, é tudo relativo. Essa verdade é verdade para você, não é verdade para mim, não é verdade para o outro, não é verdade isso, não é verdade aquilo, e é normal. Relativizar. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela diz que isso é pecado, aquilo é pecado, aquilo é pecado, aquilo, outro, e não devemos praticar. Não é isso que a palavra de Deus diz? Sim ou não? Essa é a batalha. Não é a batalha para ter igreja grande ou igreja pequena. É a batalha para permanecer firme nas verdades de Deus. Amém? Então, quando às vezes as pessoas ficam discutindo, por exemplo, pessoas que já foram da igreja, saíram da igreja, ou dizem que estão na igreja, mas esqueceram do que é ser igreja, não, porque Deus é amor, aí a fama, porque as pessoas abandonam cantar gospel, as pessoas abandonam a igreja, as pessoas abandonam o culto, as pessoas abandonam servir ao Senhor, e diz assim, não faz mais sentido isso, não há necessidade disso, porque eu sou a igreja e posso servir a Deus do jeito que eu quiser. Você está enganado.
Satanás entrou nessa igreja dessa maneira. Já que eu não vou perseguir vocês para que vocês não estejam na igreja, eu vou perseguir vocês de dentro para fora, mudando os valores, que aí você deixa de ser igreja de Cristo. Quem está entendendo, diga misericórdia. Aí que as pessoas fazem? Simplesmente diz que nós somos antiquados. Simplesmente diz que isso não faz mais sentido algum. Porque pessoas, muitas vezes, entraram para o mundo gospel para dar certo. E de repente não virou sucesso. Mas no mundo secular virou. O que fez? A igreja não faz sentido. Eu interpretava errado a palavra de Deus. Agora eu interpreto da maneira certa. Se você interpreta da sua maneira, já é a maneira errada. A Bíblia, ela continua sendo a verdade imutável de Deus. Ah, mas vamos fazer uma adaptação. Foi o que aconteceu em Pérgamo. Quando nós falamos do casamento do cristianismo, pseudo-cristianismo, com o paganismo, eles começam a fazer o quê? Eu não vou perder a elite. Vamos trazer o cristianismo, só que vamos trazer algumas adaptações para eles. Vamos adorar alguns santos, vamos fazer umas festas religiosas, vamos trazer alguns costumes pagãos para cá que a gente encaixa o negócio, tá tudo certo. Pronto, é isso aí, gente, vamos embora. Aí as pessoas queriam viver o quê? Porque hoje é modinha muitas vezes as pessoas serem famosas e por causa dos likes se tornarem evangélicos. Mas a partir do momento que não tem mais like, não tem mais curtição, as pessoas deixam de servir a Deus. Que evangelho é esse? Que cristianismo é esse? Que as pessoas estão atrás de likes, que as pessoas estão atrás de seguidores para servir ao Senhor. Vá você e sirva ao Senhor, e quem quiser seguir, siga, querido. Porque quando você estiver fazendo a vontade de Deus, pessoas que querem fazer a vontade de Deus vão seguir. Pessoas que não querem vão te criticar e ponto. Mas o que importa é que você esteja firmado nos valores de Deus e continue pregando a palavra de Deus e faça aquilo que Deus mandou você fazer. Porque nós não fomos chamados para trazer seguidores, nós fomos chamados para fazer discípulos. É diferente. Quem está entendendo, diga um glória a Deus. Jesus está dizendo: se vocês permitirem mudar os valores, vocês deixam de ser igreja. E aí eu vou vir com a minha palavra, que é como a espada de dois gumes, que consegue penetrar na divisão do corpo, da alma e do espírito. E eu vou dizer para vocês quem vocês estão sendo. A palavra revela. Diga assim: a palavra revela. E ela não engana. Está escrito. É para nós. Amém? Jesus diz assim para essa igreja: se vocês permanecerem fiéis, lá no final, sabe o que vocês vão receber? Uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca, existe uma pedrinha branca e uma pedrinha escura. Nessa pedrinha branca simbolizava absolvição. Você não é culpado. Quando o juiz pegava num julgamento e levantasse a pedrinha preta, dizia: esse é culpado. Então, através da pedrinha branca e da pedrinha preta, mostraria se você é culpado ou se você é inocente. Jesus disse: se vocês não mudarem os valores, continuarem fiéis à minha palavra, continuarem fazendo a minha vontade, eu vou dizer uma coisa para você: quando chegar diante do juiz, ele vai levantar uma pedrinha branca dizendo: vocês são inculpáveis, vocês estão segundo a minha vontade, vocês não serão condenados, vocês estão absolvidos no sangue de Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você aqui. Ele está dizendo: olha, permaneça fiel, você precisa dar ouvidos, porque se você não der ouvidos, eu não vou batalhar com vocês com pauladas, com gritaria. Eu só vou vir com a minha palavra, e a minha palavra ou absolverá ou condenará vocês. Amém? E a igreja de Pérgamo foi sacudida nisso, de rever os valores dele. E deixa eu falar uma coisa para você. Eu não estou convidando você a analisar a Efrata. Eu não estou analisando você a analisar nenhuma igreja. E eu não estou convidando você nem a analisar o seu irmão. Diga aí para o irmão que está do seu lado: o apóstolo não está nos convidando para analisar um ao outro.
Não é isso. Ele está nos ensinando, como eu também estou aprendendo. Olhe para você. Em cima de que valores você vive? Quais são as bases da sua fé? Qual é o vetor? Qual é a certa direção? Qual é o movimento da sua vida? Qual é a base da sua fé? Para onde você está caminhando? Com a base da palavra ou do que você acha? No desespero, a gente pode se perder. Às vezes, no desespero de querer se dar bem no emprego, você pode cometer uma falcatrua. Talvez, no desespero de você resolver seu problema financeiro, você pode se quedar aos valores do mundo. Às vezes não ouviu esse negócio? Não, você não pode ser assim, bitolado do jeito que você está sendo. Você não pode pensar que tudo assim é assim também. Não, relaxa um pouco. Não é bem assim, nós vivemos num mundo diferente hoje. Eu sei que tem coisas que são da nossa época e coisas que são da época deles. Mas valores, os valores, se eu tirar a palavra de Deus, eu fico sem direção nenhuma. Se você for conversar no âmbito psicológico, como que eu posso dizer para você o que é valor? Sendo que até na psicologia você não pode direcionar a fé da pessoa. Isso dá processo e caça CRP. Se você atender alguém e dizer, não, você precisa entregar sua vida para Jesus, acabou. Aquela pessoa só vai lá no CRP e denuncia você que você foi direcionar ela para a sua religião. Proselitismo. Não pode. Mas aí o que eu vou trabalhar? Na psicologia? Qual é a sua verdade? No que você acredita? Se para você está tudo bem, está tudo bem. O que está te fazendo mal? Eu vou tratar o indivíduo para que ele fique bem. Mas eu não posso jamais me meter na fé da pessoa. Eu não posso direcionar ela para onde ela tem que ir segundo a minha fé. Ela tem que ser direcionada naquilo que ela acredita, para que ela fique bem, sim ou não? Quem está entendendo? Aí isso é responsabilidade. Bom, e psicologia não trata a espiritualidade. Ela trata o psique. É diferente. Apóstolo, mas e o pastor? Ele cuida da espiritualidade. Apóstolo, se eu conseguir juntar os dois para você, eu entendo que você vai num caminho maravilhoso. Apóstolo, mas se sentar para tratar como psicologia, não pode misturar. Apóstolo, não é difícil? É e não é. Porque quem direciona a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Não é o homem que vai te guiar. Deus vai dizer para você o que é que você tem que fazer. Eu aprendi com Deus. É melhor colocar minha vida no altar do Senhor e as demais coisas Ele faz o que Ele quiser. Ele me direciona. Vamos nos pautar pela palavra de Deus para a gente não correr o risco de errar. Porque de verdade, Deus está falando a todo momento com você. Dia e noite, Deus está lá falando com você? Bom, sinceramente, não é tão simples assim comigo. Se caso o seu contato com Deus é melhor do que o meu, desculpa a minha carnalidade. Mas eu não acordo todo dia Deus me dizendo, vá lá e escove o dente. Acabe de escovar o dente, pegue seu carro e saia para a direita ou para a esquerda. Você está muito mais espiritual do que eu. Perdão. Às vezes eu levanto, escovo o dente, depois vou tomar café. Depois eu não pego o carro, eu vou sair com a moto. Ou talvez eu não saia e fique estudando. Ou talvez eu vá cuidar de casa, vou fazer alguma outra coisa, que são as necessidades da minha vida. Então eu não sou espiritualista. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Mas o dia que ele disser, larga a casa, larga a moto, larga o carro, vai lá para a esquina, eu vou. Mas ele não precisa falar comigo todos os dias para que eu faça alguma coisa que é o dia a dia da minha vida. Você não acorda e pergunta, Deus, eu preciso trabalhar assim ou não? Se você é um crente tão espiritual assim, pare e ore a Deus e fala assim, Senhor, só vou respirar o dia que o Senhor falar comigo. E disser para mim, respire. Quem topa?
5 minutos para fazer o exercício agora, na hora do culto. Você vai ficar 5 minutos sem respirar. Pode ser, o irmão tapa o nariz dele, tapa a boca e deixa ele sem respirar aí. Não dá? Por quê? É vital, é natural respirar. Deus vai falar com você a hora que Ele quiser. Você só vai pautar a sua vida aqui, ó, na palavra de Deus. E a hora que Ele quiser, Ele vai te dar um direcionamento do jeito que Ele quiser falar. Mas coisas básicas. Então você vai levantar, você vai trabalhar. Deus, você não vai perguntar para Deus se você vai trabalhar ou não. Mas quando você estiver trabalhando, você sabe que ali você vai revelar a graça de Deus, o caráter de Deus. As suas ações vão glorificar o nome do Senhor. Quando você voltar para casa da mesma maneira, aí o dia que você for na igreja da mesma maneira. Por quê? Porque ser igreja é diferente de estar numa igreja. Porque a igreja é o tabernáculo móvel de Deus. Você é a igreja por onde você passar. Então, quando você estiver trabalhando, as pessoas vão olhar para você. Quem é o teu Deus? Aonde você está pautado na tua vida? Quem está entendendo, digam glória a Deus. Isso é ser igreja. E nós somos convidados a isso. Sermos igreja. Vir aqui não é difícil. Estar aqui num culto, ter jovens aqui, não é difícil. Difícil é você, como jovem, na sua escola, mostrar para as meninas e para os meninos que você é cristão. Isso é difícil. Difícil não é vir aqui pregar para você. Difícil é andar na faculdade, andar em todos os lugares pregando a palavra de Deus com a minha vida. Esse é o desafio. Quem está entendendo? Então a igreja de Pérgamo, exteriormente, a igreja que luta. Uma igreja que suporta as aflições, mas ela foi reprovada, não todos, mas pessoas que estavam lá, que foram reprovadas nos valores. Diga assim comigo, valores, que regem a vida. É isso, a igreja. Então, a sacolejada na gente hoje. Que tipo de cristão nós estamos sendo? Talvez nós não negamos a Cristo. E talvez quando chega aquele chefe que é cristão, a gente fica toda à vontade. Ah, irmão, nós somos cristãos. Mas naquele que não é cristão, que tem poder, que tem dinheiro, que pode te mandar embora, você se envergonha com a sua fé. E você não se posiciona com aquilo. É complicado. Por quê? Você está mais preocupado com os valores que você vai obter do que em se posicionar com aquilo que você acredita. E quando você se posicionar com o que você acredita, se prepare. Você vai ter menos pessoas do seu lado. Enquanto você fizer o que as pessoas querem, irmão. Enquanto você tiver em relacionamento com pessoas poderosas e elas estiverem fora dos valores de Deus e você fizer o que elas querem, cheio de gente do seu lado. O dia que você se posicionar e dizer, isso não. Você não fará do meu povo negócio para você ganhar voto, não. Talvez eles não fiquem, não. O dia que você disser, você quer me ajudar no orfanato? Tem que ser sem aparecer, sem fazer divulgação e ajudar. E não é sazonalmente. Talvez não apareça. Se for para sentar e ouvir uma palavra dessa num culto, talvez não venha. Então não pode ter aliança. Por quê? O caráter vai à frente do que é estar em um lugar. Quem está entendendo? Apóstolo, é pesado isso que o senhor está falando. Pesadíssimo. Pesadíssimo. Porque conforme Balaão ensinou para Balaque, faça aliança com o povo que eles perdem a aliança, nós como igreja podemos crescer em número, mas perder a aliança com Deus. Eu estou fora. Eu, para mim, mais uma vez no altar e nessa pregação eu quero dizer para você, estou aliançado com Deus. Não é porque eu sou perfeito não, mas eu quero a presença de Deus todos os dias nesta casa. Eu quero que Deus se alegre de nós. Podemos não sofrer essa perseguição como a de Esmirna, fora, mas existem as perseguições, as pressões interiores em você. Quando você pensa em largar tudo, quando você para e pensa, será que vale a pena tudo isso? Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui para você? Quem entende o que o Espírito Santo está falando para nós hoje? Isso fala ao meu coração. Porque eu sou o primeiro a cuidar dos meus passos. Porque
no desejo, gente. E eu não tô falando de uma pessoa, de alguém específico, que nem sequer está passando pela minha cabeça alguém específico. Eu só estou pregando a palavra de Deus, amém? Todo mundo quer, eu também quero. Ver a igreja cada vez mais cheia. As pessoas cada vez mais vibrantes da casa do Senhor, amém? Quem quer também? Amém? Quem quer? Levanta a mão assim, quem quer? Eu vou dar spoiler na pregação do presbítero de sexta. Quem quer, levanta a mão assim. A gente está com medo aí. A pergunta não é se você quer, é o que você está fazendo para que isso aconteça. Você quer, eu quero. E o que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Você é fogo de Deus, então você tem que incendiar a vida de alguém. Você tem que compartilhar deste fogo na vida das pessoas. Você precisa olhar para as pessoas que estão à sua volta e dizer: vem, dá a mão, que junto nós vamos queimar por Cristo Jesus. Se a igreja não se unir, ela não consegue ficar de pé. Só que também, se ela se unir em volta de um valor que não é o de Deus, Deus não estará ali. Agora, precisamos nos unir ou não precisamos? Precisamos nos apoiar, precisamos nos juntar e mostrar para o mundo que nós somos servos de Deus. Este é o grande desafio. Se coloca de pé em nome de Jesus. Este é o desafio para a minha e para a sua vida. Igreja de Pérgamo, eu vou dar para vocês, ao vencedor, um maná escondido. Maná é a provisão de Deus, amém? Com essa história do maná do Antigo Testamento. E vai receber uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha está escrito um novo nome. E ninguém o conhece, exceto aquele que o recebe. A gente poderia trabalhar aqui agora. Como é que acontece esse receber essa pedrinha branca? Porque, infelizmente, nós não chegamos na plenitude dessa santidade que nós tanto almejamos. Alguém já falhou nessa santidade? Alguém já falhou aí? Dá um sinalzinho assim, ó. Já algumas pessoas têm coragem de dizer: eu também. Nessa perfeição, possivelmente, eu também falho na caminhada e você também. Pense, haja ou fale o que não devia e que não tem a ver com a palavra de Deus. Mas como que nós vamos receber essa pedrinha branca? Se nós olharmos os nossos pecados, nos arrependermos, abandonarmos, deixarmos lá para trás e olhar para Cristo, porque é Ele que nos justifica dos nossos pecados. Apóstolo, é assim? É. Mas e depois? Depois, não peques mais. Igreja de Pérgamo, essa é a palavra para nós hoje. Apóstolo, mas o senhor está dizendo que a igreja que Jesus escreveria a carta, a carta de Pérgamo seria para Efrata? Não sei. Não vamos pensar que carta Jesus escreveria para Efrata? Vamos pensar que carta Jesus escreveria para quem? Para você? Que carta Jesus escreveria para você hoje? Você não tem mais amor no que você faz? Éfeso. Tem trabalho, mas não tem amor no que faz. Será que ele escreveria a carta de Esmirna para você? Não estou falando para Efrata, para você, como indivíduo. Você que está sofrendo perseguições no seu trabalho, perseguições morais, perseguições físicas, porque você acredita no que você diz que acredita e dá a vida por aquilo que você acredita, você foi mandado embora. As pessoas te perseguem, tiram sarro de você, porque você diz que é cristão. É isso que é a sua perseguição? Igreja de Esmirna. As pessoas não acreditam em você e dizem que você é fraca? Você é rica diante de Deus. Essa seria a carta para a igreja de Esmirna. E a igreja de Pérgamo? Olha, vocês são um show de bola, estão dispostos a dar a vida por aquilo que vocês acreditam.
mas vocês estão perdendo os valores que devem reger a vida de vocês. Não sei. Semana que vem tem a 4ª carta de Cristo. Eu não sei como ele vai escrever para você e para mim, mas só sei que ele escreve e ele fala até os dias de hoje. Amém? Então não perde. Semana que vem temos mais uma carta. Já será o mês de julho já, né? Mês de julho já, certo? Mês de julho. De verdade. Tem pregação melhor para o aniversário de uma igreja do que essas? Do que é ser igreja de verdade. Não escolha cultos pelas motivações, pelos auês, pelo barulho que ele faz. Não fique todo eletrizado pela emoção, embora seja muito bom você ter isso, mas seja confrontado pela palavra. Sabe quando você vai no médico e você vai fazer o seu check-up e ele vai dizer para você assim: olha, você tem que parar de comer doce. Misericórdia, homem, isso não é de Deus não. Porque ele vai se transformar em gordura para você. Oh, gordura boa de um pudim, Jesus. Coma meia concha de arroz e 10 quilos de alfafa, né? 10 quilos de mato. Ai, Jesus. E a lasanha? Não te pertence. Conchiglione? Não te pertence. Refrigerante? Não te pertence. Café? Excesso? Não te pertence. E é bom que está caro também, né? Não te pertence. Saúde para o seu corpo. Nossa, o médico falou um monte de coisa. É só você ir no mercado e ver como está caro as coisas. Aí você vai lá e vai comprar o que for das suas condições, que até um pé de alface às vezes está 5 conto, o negócio está caro. Não adianta você detectar uma coisa e você não vai resolver aquele problema. O grande X é: detectei. Agora eu preciso mudar a minha dieta. Meu irmão, ele estuda bastante isso e ele falava uma coisa, numa expressão, tá? Não estou dizendo que é bênção, não é bênção não. Mas por causa da consciência. Uma pessoa que adquire diabetes é uma doença silenciosa, sim ou não? Deus o livre. Mas a pessoa que adquirir a diabetes, ela vai ter que mudar os hábitos alimentares dela, sim ou não? Ela não tem escolha. Tem escolha? Tem escolha. Aí às vezes a pessoa está desse tamanho assim por causa dos hábitos alimentares. Por causa da diabetes a pessoa vai controlar o açúcar, vai diminuir os carboidratos, as coisas, tudo que come. Sim ou não? Ela vai começar a comer o quê? Saudável. Sim ou não? Aquilo que é tão ruim para ela, no organismo dela, e não estou dizendo que é bom, trouxe um benefício muito grande para ela. Qual? Saúde. As coisas de Deus, quando Ele nos mostra, é exatamente isso. Pode doer, vai tirar os nossos prazeres imediatos, vai tirar as coisas do nosso organismo espiritual hoje, mas você vai ver o benefício disso lá na frente. Estamos intoxicados dos valores do mundo e a palavra de Deus é um detox pela manhã para você e para mim. Tirar de nós aquilo que não deveria estar em nós. Quem está entendendo? Isso é palavra. Trata, gente. E que bom, porque se estamos aqui ouvindo essa palavra, não devemos desanimar. É olhar um para o outro e dizer assim: como Deus te ama, cara. Diga para a pessoa ao seu lado aí: como Deus te ama. Deus te ama. E você vai viver o benefício dessa palavra. Hoje, pode ser que você não mude tudo na sua vida, porque infelizmente, irmão, preste atenção no que eu vou dizer, eu tenho falado isso para muita gente, e é uma realidade. O que depende da mudança de terceiros é complicado, mas na tua vida, irmão, você vai mudar ela. Amém? As pessoas fazem um regime, quem emagrece? Eu fiz um regime e quem emagreceu foi a Elaine. Não tem a ver. E se eu e a Elaine fizermos um regime juntos? Os dois emagrecem. Se eu fizer o regime, quem emagrece? Sou eu. Aí é que está.
se você aplicar a palavra de Deus na tua vida, o primeiro a mudar vai ser você. Pode ser que as pessoas ao seu redor não mudem, mas que elas olharão para você e vão dizer assim: realmente o que você pratica na sua vida transforma a sua vida. Eu posso não fazer o mesmo, mas eu tenho que tirar o chapéu e dizer: Deus está com você. Deus está na sua vida. Então alinhe sua vida. Amém? Que a gente vai pregar muito mais com a vida do que com a boca. Eita, desafio. Diga assim comigo, é um desafio. E aproveitei que bati a foto, procure o presbítero Alex, que eu vou me organizar e eu quero fazer um culto lá na sua casa. Fechado? Estende as suas mãos. O batismo. Quem não foi batizado nas águas ainda, procura o presbítero ali e dê seu nome para fazer o curso. Semana que vem já, né, presbítero? Domingo vai ter curso de batismo. Quem não se batizou, esse mês nós vamos batizar você. Não vai ser no domingo que vem, vai ser no último domingo do mês. Mas o curso vai ser neste domingo, amém? Estende as suas mãos. Receba essa palavra com muito amor, com muito carinho, com muito temor. Amor pela sua vida e pela palavra de Deus. Senhor, eu te peço, nos ajuda, Senhor, com o teu Espírito Santo, nos fortalece, perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos ajuda a viver a realidade da palavra, Senhor, aquilo que tu diz para cada um de nós, Senhor. Esse é o maior desafio para mim, para a sua igreja que está aqui, Senhor. Estamos fechados com os seus valores, fazermos a sua vontade, sermos os teus evangelistas no nosso trabalho, sermos os evangelistas na igreja, sermos os evangelistas na família, em todos os lugares, porque nós estamos vivendo a verdade do teu evangelho, Senhor. Que a tua bênção esteja sobre cada lar, sobre cada casa, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, Senhor meu Deus, uma semana de vitória. Eu declaro, Senhor meu Deus, o poder e a unção do teu Espírito Santo sobre a tua igreja, Pai, para que nós possamos triunfar. Senhor, nos ajuda, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Senhor, abençoa a família de cada um, Senhor, nesta manhã. Que a tua cura venha sobre cada lar, em nome de Jesus, que haja a tua restauração, que a graça de Deus Pai, o doce amor de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sobre nossas vidas, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.